Fala, nação rubro-negra. Tenho notícias aí para vocês do Flamengo. Notícias até bem polêmicas aí, bem complicadas, porque não são notícias boas, mas é muito importante que o nosso torcedor ele fique informado e saiba o que realmente está acontecendo no Flamengo. Eu fiz algumas pesquisas aqui e vi que realmente é aquilo que eu estava falando com alguns de vocês aqui, até com alguns amigos meus que me perguntaram a respeito do que estava acontecendo no Flamengo. E aí eu realmente tive a confirmação de que eu sabia que tinha alguma coisa estranha aí, né? Porque o time do Flamengo, como eu falei aqui nos vídeos atrás, anteriores, né? Sobre se vocês analisarem como pode o time do Flamengo, que só sofreu 3 alterações desde 2019 até agora. Quando eu digo 3 alterações, eu estou falando do Jorge Jesus, né? O Rafinha, lateral direito, e o Pablo Mari. O resto, o Flamengo só contratou mais jogadores e continuou com esses jogadores aí que tinha, né? Então, como é que pode o time do Flamengo começar a cair assim, ficar cada vez pior, né? E aí a explicação veio. O Flamengo vem passando aí por uma série de situações que envolvem a política, né? E no clube. E fora isso, tem a questão também de que parece que agora, segundo o jornalista Vene Casagrande, que cobre aí os assuntos do Flamengo, os treinos do Flamengo viraram bagunça, porque o Rogério Ceni é um tipo de treinador que ele gosta de, sabe como é que é? Tipo, ter aquela panelinha ali dele, porque provavelmente como jogador foi o que ele deve ter aprendido no São Paulo, né, na carreira dele, que infelizmente isso acontece bastante no futebol brasileiro, né? Tem aquela panela dos jogadores que são considerados líderes, né? E se você tiver um bom relacionamento com esses jogadores, né, o clube vai para frente. E foi o que eu acredito até que o Rogério Ceni esteja tentando fazer, né? Só que não está dando certo. Por que não está dando certo? Parece que existe uma panela do elenco aí de jogadores chamada 1985 ou Igreja, né? Que é uma panela onde, como a gente pode ver pelo nome 1985, dos jogadores que foram nascidos em 85, jogadores esses como o Diego Alves, o goleiro, Diego Ribas, meio campo, Felipe Luiz e Rodrigo Caio, né? E são esses jogadores aí que têm sido vistos aí muitas vezes entrando e saindo aí da sala do Rogério Ceni. Que o Rogério Ceni, como eu falei, ele trabalha com desse tipo, nesse estilo. Ele gosta de chamar as pessoas ali que fazem parte daquela liderança do clube e conversa com eles, tenta passar ali mais informações, até inclusive para se manter no emprego, né? Ele tentou fazer isso no Cruzeiro e aí não deu certo, tanto que o pessoal criticou aí várias pessoas aí como Dedé, Robinho, Fred, entre outros jogadores aí. E no Flamengo eu acredito que tá começando a aparecer esse tipo de coisa também, né? Eu já imaginava que tinha isso, mas eu não podia afirmar porque eu não tinha nenhuma comprovação, era apenas coisa que eu imaginava que estava acontecendo, porque se a gente parar para pensar, é muito estranho que o Flamengo, praticamente com o mesmo elenco ali, não consiga, até com o elenco melhorado, se a gente for parar para pensar que o Flamengo não tinha zaga, comprou zagueiros esses que não renderam, né? E isso até ocorreu com o Domi, mas eu vejo que infelizmente não tá acontecendo. O Flamengo não está jogando do jeito que a gente espera, não por causa não porque eles estão mal, somente por causa disso, porque não querem, eles querem ficar escolhendo o treinador, quem vai liderar. Só para vocês terem uma noção, o treino do Flamengo virou uma bagunça. Por quê? O Felipe Luiz sugeriu que o Flamengo tivesse. Ele sugeriu ao Rogério Ceni que o Flamengo tivesse mais treinos, não só na parte da tarde, mas na parte da manhã também, na tentativa de melhorar ainda mais o elenco, né? De poder ter um pouco mais, aproveitar, ser um pouco mais eficiente dentro do campo. E aí o Rogério Ceni concordou, só que o que aconteceu? Vários jogadores ficaram chateados porque
tá tendo uma panelinha ali, uma parte fala com o Rogério Ceni, a outra fica de fora, né? E aí, ao invés dos jogadores se reunirem e falarem, olha, a gente vai treinar, o que vocês acham da gente treinar de manhã e de tarde? E o grupo concordar ou não, em vez de acontecer isso, alguns jogadores foram direto no Rogério Ceni, ele é claro que ele quer melhorar o time, ele concordou, só que aí fica aquilo, né? O Gerson discordou, o William Arão também já não gostou de algumas coisas que vem acontecendo. E aí, inclusive, num treino, o William Arão foi reclamar aí com o Rogério Ceni por que o Flamengo, por que ele não tá treinando aí novas estratégias aí para poder bater falta, né, para aproveitar um pouco mais essa questão aí da cobrança de falta. E aí o Rogério Ceni também se desentendeu com ele, falou que ele estava marcando errado naquele jogo lá contra o Fluminense, principalmente, né, que ele não vê marcando errado. Lembrando aí que até na época do JJ, não sei se vocês lembram aí que o Arão até meio que ficou famoso aí, ficou meio conhecido pela torcida aí, porque o Jorge Jesus estava dizendo, não, Arão, não, Arão, com relação à marcação, que ele não sabia fazer, né? Até hoje eu falo, o William Arão não é um jogador de marcação, não é um jogador de marcação. Desde a época do Botafogo, se vocês repararem aí, ele sempre foi um jogador, é um meia de ligação, ele arma muito mais a jogada do que defende. Ele não é muito efetivo, ele nunca foi muito efetivo para defender. A diferença é que ele ainda, ao contrário de outros jogadores, ele tenta vir um pouco mais para buscar a jogada, né? Mas isso não faz dele um bom defensor. E aí o que acontece? O Flamengo entra nesse clima aí de que tem jogador que não quer treinar de manhã, tem jogador que quer treinar de manhã, aí tem jogador que treina de manhã, tem jogador que só treina à tarde, aí virou bagunça. O Rogério Ceni já perdeu o controle, segundo o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo já perdeu o controle aí dos treinos, já os jogadores já estão querendo mandar e decidir o que eles vão fazer, não há respeito com o treinador, né? O treinador também, por outro lado, só sabe trabalhar dessa maneira aí com panelinha, eu entendo, tô passando isso tudo para vocês, pessoal, para a gente poder, para deixar claro aqui para vocês que eu não tô do lado do Rogério Ceni, também não tô do lado dos jogadores. Eu acho o seguinte, não pode haver essa divisão no Flamengo, tá? E eu sei que é uma coisa cultural aí que acontece no futebol brasileiro, ainda mais o Rogério Ceni que foi goleiro, sabe como as coisas funcionam, e eu acho errado, porque o Flamengo, pelo menos no Flamengo, nós torcedores não podemos aceitar esse tipo de coisa, né? Porque isso afeta a nós, o resultado aí para nós torcedores que queremos ver o Flamengo ganhando, enquanto eles ficam lá na disputa, na guerrinha política entre a diretoria, fica naquela coisa ali de discussão entre o elenco que não se entende, uma parte quer isso, outra parte quer aquilo. Eu concordo sim que a ideia do Felipe Luiz foi muito boa, do Flamengo treinar ainda mais, né? Tentar buscar ali um pouco mais de química dentro de campo, mas eu realmente vejo que tem que ser uma decisão em conjunto, não pode chegar só para o treinador e pedir para treinar, né? E se os outros não estão nem sabendo do que está acontecendo, né? Eu acho que todo mundo tem que ser, se é um grupo ali, tem que estar em união, eles têm que procurar conversar e se entender, né? E aí é onde eu entro no final de tudo isso aí, onde eu entro novamente com aquela minha mesma opinião. Vai entrar um outro treinador no Flamengo, e aí o que vai acontecer? Vai ficar uma panelinha contra a outra, né? E o pior, aí agora eu fiquei sabendo que o Diego Ribas, eu que sempre venho falando bem do Diego Ribas, eu fiquei sabendo que ele faz parte de mais de uma panelinha aí no Flamengo, né? Por isso que ele tem essa liderança, esse perfil de liderança com vários jogadores, né? Se não é um dos jogadores que tem uma liderança maior, né? Realmente ele tem muita influência aí nos jogadores, e isso aí pode estar afetando, né, o Flamengo. Então eu vejo assim, pessoal, eu acho que o Flamengo realmente precisa verificar o quê? Quando for contratar um treinador, tem que ver se esse treinador é de agrado do time do Flamengo. Por quê? Claramente o Flamengo não vai mandar embora os jogadores, né? Se não vai mandar embora os jogadores, vai contratar um treinador, correto? Se vai contratar esse treinador precisa ter uma boa relação com o elenco. Porque se não tiver, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Domi, que está acontecendo com o Rogério Ceni,
em seguida. E o que vai acontecer? O Flamengo vai continuar gastando mais e mais dinheiro, dinheiro esse que não tem. Por que eu digo que não tem? Ainda está pagando o Domi, né? Vai ter que pagar o Rogério Ceni para quando for demiti-lo. E aí a gente só vê o Flamengo se afundando nas contas aí. E aí é onde eu pergunto para vocês: vocês querem ver o Flamengo ferrado que nem o Cruzeiro? Vocês querem ver o Flamengo ficar sem dinheiro? Começar a se prejudicar cada vez mais? Eu não quero. Então, é onde eu começo a falar para vocês: torcedor que realmente se importe com o Flamengo, que se importa ali com o Flamengo, que quer ver o melhor do Flamengo, a gente tem que começar a pressionar a diretoria aí. Para quê? Para dar carta branca para o treinador, deixar ele fazer o que ele quiser, porque Rogério Ceni não está nem confortável para trabalhar mais ali no Flamengo, por causa da pressão dos jogadores, a bagunça que virou, né? E aí os jogadores decidem agora quem é que fica como treinador. Se não for o treinador que eles querem, o Flamengo vai jogar assim, vai ficar perdendo ou vai ficar empatando em jogo ridículo, né? E aí a gente vê que isso aí afeta quem? Afeta mais a nós, torcedores. Por quê? Os jogadores ali eles continuam recebendo o mesmo salário, alto salário, inclusive, né? Aí o Flamengo fica nessa de ficar mudando de treinador, gastando mais dinheiro ainda. Então, aí é onde eu falo novamente sobre aquele contrato de produtividade. No Flamengo, não dá para pagar altos salários. Por quê? Porque tem jogador que ele acaba se empolgando demais, ele acaba achando que ele é o rei da cocada preta, acha que ali ele é o rei do time, né? E aí o ego fala mais alto. E aí o que acontece? Você vê jogadores que têm qualidade no Flamengo que não estão rendendo nada, né? A gente vê aí o Bruno Henrique é o Bruno Henrique de 2019? Não é. É o Everton Ribeiro de 2019? É o Arrascaeta de 2019? É o Gabigol de 2019? Né? Jogadores principais aí que fizeram grande diferença no elenco do Flamengo, você não vê, não são os mesmos jogadores. Claramente não são os mesmos jogadores, né? E aí, fora isso, é onde a gente vê que realmente a situação está insuportável no Flamengo, porque ninguém controla aquilo ali, né? Tá virando uma bagunça, e aí o jogador continua ganhando esse alto salário aí, e nós torcedores aqui sofrendo com os resultados ruins do Flamengo, né? É lamentável isso, realmente é frustrante demais, é irritante demais, né? E eu vejo aí que nós torcedores temos que fazer essa pressão, porque eu não estou vendo realmente, eu não estou vendo ninguém aí falando sobre isso, falando. O pessoal só quer falar mesmo sobre polêmica, mas a gente tem que procurar solução também, né? Por que eu estou falando isso? Porque se a diretoria do Flamengo não faz nada, treino tá uma bagunça, né? O Rogério Ceni não consegue controlar mais o time, por quê? Não é só por culpa dele, não. Quem vier, o próximo treinador que vier, se os jogadores decidirem fazer a mesma coisa, essa panelinha, o próximo treinador vai ser demitido, pessoal. Tô falando isso porque tem muita gente que não tá se ligando, não tá acordando para ver o que realmente está acontecendo. O pessoal tá achando que o problema do Flamengo é só o Rogério Ceni. Fizeram a mesma coisa com o Domi. Aí agora o Domi já não é tão mal. Por quê? Fez uma campanha melhor do que a do Rogério Ceni. Aí vem um próximo treinador, vão falar mal do treinador também se não resolver. Mas os jogadores? E os jogadores? A gente vai deixar que o Flamengo continue nessa panelinha? Vai deixar que o Flamengo fique destruindo, seja destruído aí, continue perdendo jogos ridículos, jogos em que o Flamengo tem todas as condições de ganhar só porque o Flamengo tem essa panelinha aí, eles querem mandar no time? Né? Isso aí é a reflexão que eu deixo para vocês. Fora isso, eu vou falar para vocês a minha opinião. Volto a dizer, jogador no Flamengo não pode ser mimado. Por quê? Eles acabam, no final das contas, como o Flamengo tem uma mídia muito forte, né? O jogador acaba... o ego dele acaba falando mais alto. Aí você vê aí, ó, de 2019 para 2020, todos os jogadores do Flamengo receberam um aumento. Todos eles, por conta dos resultados obtidos na campanha de 2019, que foi muito boa, por sinal. Só que aí o que acontece? Aí você espera um futebol melhor ainda em 2020, não ocorre. Uma coisa a gente pode até entender, por causa do Covid, por causa do calendário que foi apertado, mas e depois disso? Qual é a desculpa? Não tem desculpa, né? E aí você vê onde eu estou decepcionado mesmo em ver aí que o Diego Ribas faz parte de várias panelas, influencia aí o time,
e realmente é culpado sim, porque se o Flamengo não está conseguindo obter esses resultados, provavelmente ele tem esse perfil de liderança onde o Flamengo não está conseguindo. Outro jogador que é líder aí da panela do Rogério Ceni é o Felipe Luiz. É um jogador que eu gosto, eu acho que ele dá sangue aí pelo Flamengo, acho que ele quer o melhor para o Flamengo, inclusive dando essa ideia aí dos treinos, mas é aquele negócio, tem que conversar com os jogadores, não pode ser uma decisão só de uma pessoa ou de outra. Se fosse a decisão somente do treinador, eu até entenderia, porque é até uma questão hierárquica ali no futebol. Só que infelizmente a gente está vendo que o treinador não manda mais em nada ali. Pode ser o Rogério Ceni, pode ser quem quer que seja que venha para o Flamengo. Não vai dar certo se os jogadores não quiserem, né? Então, infelizmente, fica aí a ideia aí para vocês poderem refletir sobre isso, né? Vou pedir para vocês que comecem a realmente pensar aí, será que a culpa vem sendo só do treinador? Né? Eu acho que o treinador tem sim sua parcela de culpa, mas a culpa maior é dos jogadores. Está claro isso, pessoal. Está claro isso, né? Eu peço a vocês que pesquisem, que procurem olhar aí com paciência e com inteligência, façam suas pesquisas, né? Não entre muito nessa de... Tem muita gente aí que está usando o Flamengo só para ficar falando de coisas polêmicas e tal. Eles não estão nem aí, né? Nem os jogadores do Flamengo estão se preocupando com isso, né? Então, eles continuam ganhando a graninha deles lá. Então, é onde eu falo. O Flamengo tem que realmente fazer um contrato de produtividade. O jogador tá bem? Beleza, vai ganhar o seu salário, vai ganhar bem. O jogador tá mal? Vai receber mal. É justo, não tô fazendo nada para... Eu não tô falando nada que seja um absurdo, né? Para jogar no Flamengo tem que ser assim. Por quê? Porque o jogador entra no Flamengo, a gente tem visto isso aí entre 2019 e agora 2021. O jogador entra no Flamengo, ele dá o sangue para ficar no Flamengo. A partir do momento que o Flamengo compra o jogador, parece que o jogador relaxa. Não vou mais jogar, não preciso mais jogar tanto não, já tenho meu salário garantido, né? E aí começa essa disputa de ego aí, onde o jogador quer mandar mais do que o treinador, alguns querem ter mais influência que os outros, né? Aí o que acontece? O Flamengo dentro de campo é uma bagunça, é uma nojeira, entendeu? E aí a gente vê esses resultados aí onde afetam a gente, nós torcedores que queremos ver o Flamengo ganhando. É um absurdo, cara. Eu tô realmente chateado aí com o Flamengo, tô revoltado com isso. Eu acho que nós torcedores devemos aí meter pressão sim, principalmente na diretoria, e não podemos aceitar esse tipo de coisa, né? É onde eu falei para vocês, o Flamengo vai mandar embora o Rogério Ceni, vai acabar mandando embora o Rogério Ceni, vai colocar outro treinador, e se esse treinador não conseguir se ajustar, não conseguir ter uma boa relação ali com o elenco, vai dar problema de novo. O próximo treinador vai ser demitido. Por quê? Porque os jogadores não vão apresentar futebol, vão jogar esse futebol ridículo aí que estão jogando contra esses últimos times aí, times que o Flamengo poderia ter vencido, né? E estão fazendo isso só de propósito para que a vontade deles seja atendida, né? E não é a vontade deles que tem que ser atendida, não. É a nossa, dos torcedores do Flamengo. Essa é a voz que tem que ser ouvida. E aí é onde eu falo para vocês. Vamos enfatizar isso, pessoal. Vamos passar isso aí em todas as redes sociais. Comentem nos canais que vocês seguem. Comentem nas mídias que vocês seguem. Por quê? A gente precisa realmente dar força para a nossa voz, que é a voz do torcedor. É a voz do torcedor que quer ver o Flamengo realmente sendo campeão, né? A gente não ganha nada para isso, os jogadores ganham muito para isso, né? E é onde eu continuo dizendo, se não colocar um contrato de produtividade com os jogadores, se não puser uma pressão para o Flamengo voltar a ser organizado, ou pelo menos ser um pouco mais organizado, como a gente viu ali mais ou menos em 2019, eu não estou nem falando de ter Jorge Jesus, eu não estou dizendo que Jorge Jesus vai chegar e vai arrumar o time, não, né? O time do Flamengo, a qualquer momento, qualquer treinador que venha para o Flamengo pode ter complicações sim, se o time decidir se comportar dessa maneira, com essa panelinha que está tendo aí. Então, fica aí, né, o aviso aí para o pessoal começar a pensar mais nisso e a gente meter essa pressão aí na diretoria, né, e alertar aí, porque essa bagunça não pode continuar no Flamengo não, cara. Esse time aqui
não é time pequeno não, cara. A gente tem que botar pressão mesmo, né? Tem que fazer aí o Flamengo voltar a vencer jogos, né? Se não for por bem, vai ter que ser por mal. O que não pode é o torcedor ficar aqui, né? A gente assistindo o jogo, né? Alguns de nós até, inclusive, eu tenho até amigos que passam mal, cara. Literalmente o cara passa mal. O cara vê jogo do Flamengo, o cara fica tão nervoso que o cara passa mal, amigo. Eu fico muito chateado. Eu não chego a passar mal, não. Mas eu fico muito chateado, eu fico revoltado. Porque eu vejo que, pô, é um absurdo o Flamengo conseguir ter um ano aí onde o Flamengo conseguiu se recuperar no financeiro, conseguiu investir bem e agora a gente vai jogar tudo pro alto? Vai virar bagunça de novo? Pô, isso aí não pode, cara. A gente não pode aceitar isso não. Entendeu? O Flamengo tem que realmente, o torcedor, principalmente do Flamengo, tem que cobrar da diretoria, tem que cobrar dos jogadores, tem que cobrar do treinador, né? E não pode virar essa bagunça onde o treinador não manda em mais nada. O time do Flamengo não pode decidir qual vai ser o futuro do Flamengo, entendeu? Ou nós torcedores decidimos qual vai ser o futuro do Flamengo, ou vai ficar complicado, porque a gente só vai ver o Flamengo perdendo, 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 até que eles arrumem um treinador que faça a vontade deles. E aí talvez a gente conte com a vontade deles de jogar. Ainda vai continuar aquela panelinha. E aí não dá, tem que cortar. Tem que cortar. E outra coisa, voltando a falar na questão do salário. Para o Flamengo não ficar se prejudicando mais uma vez, a diretoria do Flamengo precisa fazer um contrato de produtividade. O torcedor precisa pressionar aí. Para vocês que não sabem, o que é um contrato de produtividade? Se o jogador está jogando bem, ele vai ganhar um salário X. Se ele está jogando mal, o salário dele vai ser reduzido. Por quê? Porque ele não produziu para o Flamengo. Ele não jogou aquilo esperado. Jogou muito mal, né? E aí é justo que ele receba menos. Quando a gente começa quando o jogador começa a se sentir afetado no bolso financeiramente, você pode ter certeza que ele vai jogar bem. Ele não vai querer jogar mal, porque ele não vai querer perder dinheiro, né? Então o Flamengo tem que fazer isso. Porque para jogar no Flamengo tem que ser assim, né? Não dá para a gente ficar aceitando esse tipo de coisa não, panelinha, bagunça, e os resultados ruins chegando aí e o Flamengo se ferrando ainda mais no financeiro, né? Então torna a falar da produtividade, contrato da produtividade e outra coisa, o torcedor do Flamengo, como ele tem, ele é o time que tem uma mídia mais poderosa no Brasil, a gente tem que pressionar sim a diretoria para chegar ali e falar alguma coisa, né? O Mauro César Pereira até falou aí do Landim. Pô, o Landim só chega ali para falar quando o Flamengo está levantando taça. Por que ele não fala alguma coisa quando está acontecendo realmente coisas assim problemáticas no Flamengo, né? Por que o pessoal fica tentando ali tapar o sol com a peneira, como a gente diz, né? Fica tentando esconder ali, falando somente coisas boas, né? Quando o clima não é esse. O clima não é esse, né? Tem que falar a verdade, tem que botar ali tem que chegar ali, é como eu falei para vocês, vai colocar o Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho vai chegar xingando, vai chegar cobrando os jogadores. Vocês acham mesmo que o Flamengo vai fazer diferença só por causa do treinador? Porque o treinador xinga? Porque o treinador fala alguma coisa, cobra os jogadores? Não, porque tá claro, toda vez que o jogador fizer panelinha, o primeiro a ser demitido vai ser o treinador, não importa quem seja o treinador. Pode ser Jorge Jesus, pode ser Renato Gaúcho, pode ser Sampaoli, pode ser quem for, não vai ficar no Flamengo. Então, o torcedor tem que pressionar sim. Se a gente quiser ver o Flamengo tendo um bom resultado, voltando a ser o Flamengo que a gente está acostumado a ver, né? Eu não espero que o Flamengo seja igualzinho de 2019. Aquilo ali vai ser difícil de acontecer. Mas que pelo menos chegue próximo àquilo, né? Não dá pra gente ficar aceitando aí um elenco desse aí, só disputando o brasileiro, praticamente está fora aí do título, né? Eu acho muito difícil, praticamente impossível. E se bobear, não vai ganhar nem, não vai ficar nem no G4. Por quê? Por causa de panelinha. Jogador do Flamengo não pode decidir o futuro do Flamengo. A gente não pode aceitar isso. O clube é muito grande, a torcida é muito grande para ficar aceitando esse tipo de coisa, né? Então a gente tem que realmente aí reclamar. Eu peço para vocês que vocês passem esse tipo de conteúdo também para os canais que vocês seguem, né? Vamos fortalecer a nossa voz aí, vamos fazer com que o Flamengo realmente chegue num ponto aí que melhore, porque essa situação está insustentável, está insuportável
continuar com o Flamengo desse tipo aí, desse jeito aí, né? Desculpa aí o desabafo, pessoal, mas é porque eu realmente gosto muito do Flamengo, sou torcedor também, como vocês, quero ver o melhor, e descobrindo isso me deixou realmente muito chateado. Eu já desconfiava já, mas eu não tinha certeza disso, né? Procurem aí que vocês vão ver, vocês vão encontrar conteúdo até falando sobre isso. E eu peço para vocês novamente que a gente faça essa pressão aí para que o Flamengo volte, né, a ser o Flamengo que nós estamos acostumados a ver e volte a nos dar alegria. E é isso aí, pessoal. Coloquem nos comentários o que vocês acham, a gente vai trocando uma ideia e se eu tiver mais notícias eu passo aqui para vocês. Falou? Saudações rubro-negras.